Ou seja, acabou, mas não acabou, né, Couto? A investigação segue, continua. Perfeito, Diego. Ao contrário do que o ministro Lewandowski falou na entrevista no domingo, não acabou a investigação. Pelo contrário, a meu ver, é só a ponta do iceberg que apareceu até agora. A partir desse relatório da Polícia Federal, muitos outros inquéritos podem ser abertos para, de uma vez por todas, estabelecer as ligações entre a política do Rio de Janeiro, em que atuam muitos desses deputados hoje que adiaram a decisão do Chiquinho, né? A política, a milícia, a polícia, está tudo misturado. No Rio de Janeiro, hoje, ninguém sabe mais quem é polícia e quem é bandido, quem é milícia e quem é ladrão. Né? Então, eu acho que o ministro Gilmar Mendes falou uma coisa certa: se abriu uma janela, uma grande oportunidade para, de uma vez por todas, entrar nessa história da milícia no Rio de Janeiro. Tem no resto do país também, mas no Rio é um escândalo, um absurdo essa ligação com a política. Né? Nós vimos isso desde aquele filme Tropa de Elite 1 e 2. Né? Então, não dá para falar que acabou a investigação. Essa investigação não vai acabar tão cedo. E tem que ir fundo. Por exemplo, quem era o interventor federal no Rio de Janeiro na época do crime da Marielle? O ministro Braga Neto. Ele não foi ouvido ainda. Ele deve ter muita coisa para contar. Né? Foi ele que indicou o secretário de Segurança, que indicou o Rivaldo Barbosa, o delegado que planejou o crime. Né? Por que eles não são ouvidos também? Eu não sei, pelo que eu li até agora, eles não foram ouvidos. Por que o Braga Neto? E tantos outros, tem um monte de gente, tem dezenas de nomes ali citados que não foram indiciados ainda porque não há provas, não pode corroborar a delação. Mas é um ponto de partida para passar o Rio a limpo, para pegar toda a bandidagem que tem na polícia, na milícia e na política. É É isso isso que eu aí. penso. É isso aí, né, Thales? A gente está acompanhando a ponta do iceberg, a ponta que, se puxar, vai vir muita coisa. E aí não estou falando mais do caso Marielle, mas estou falando realmente dessas relações promíscuas, né, entre o crime e o poder no Rio de Janeiro. Perfeito. Pois é, Diego, o Cocho falou do filme Tropa de Elite. Eu vou citar um outro filme que é da minha época, que marcou muito a minha geração e marcou a geração do Cocho também, que se chama Sérpico. Sérpico era um policial, era uma história policial ocorrida em Nova York, e a Nova York era a polícia de Nova York completamente corrupta, a polícia impossível de se ver uma solução para a situação de criminalidade em Nova York, com aquela polícia do jeito que estava, completamente envolvida com a máfia, com o tráfico, com um monte de coisas, com uma política muito parecida com uma polícia muito parecida com a polícia do Rio de Janeiro, atualmente. Aí eu fui ver o filme Sérpico, é de 1974. A verdade é que Nova York continuou assim até mais ou menos a época do Rudolph Giuliani, que fez aquela tolerância zero. Isso daí foi em 1994. Levou 20 anos, desde aquela época que Nova York era completamente dominada, a polícia completamente corrupta, dominada pelo crime, até a Nova York de hoje, que é uma Nova York muito menos violenta, muito, onde a polícia está muito mais sabendo lidar com o mundo democrático, etc. E tal. Então, o Rio de Janeiro vai ter que passar, vai levar pelo menos uns 20 anos para mudar o Rio de Janeiro. Agora, se nesse tempo, até mudar, houver de fato tolerância zero com a bandidagem, com a polícia bandida, a polícia do Rio de Janeiro, essa delegacia de homicídio, essa polícia bandida, isso aí tem que haver tolerância zero com eles. Essa gente toda tem que ser mandada para fora da polícia, caçada, presa, e terminar com isso. Isso aí tem que botar um ponto final. Se não colocar, o Rio de Janeiro vai continuar assim por muito mais do que 20 anos.
Thales, isso só vai acontecer se os políticos, né, que agora pegaram dois deles lá, a família Brazão, deixarem de indicar delegados e comandantes de batalhões no Rio de Janeiro. É Isso, aí claro, claro. que é feita a junção da fome com a vontade de comer. É eles que nomeiam. O secretário de Segurança atual no Rio foi nomeado por esse pessoal. Não foi o governador que escolheu, foi a Assembleia que indicou, sabe? Então, mas eu acho que o caso Marielle pode ser o começo de uma grande mudança, sabe? E isso passa pelas eleições também, para que não mandem de volta para a Assembleia e para a Câmara esse tipo de gente que se aproveita da política para fazer bandidagem. É isso Pois aí. é, você vê o Rio de Janeiro tinha Eduardo Cunha, família Brazão, Quaquá, essa gente toda que é o fim do mundo. E isso Estão aí há anos. misturado com a polícia, com o narcotráfico, com todo mundo. É um horror, né? É.